Ele enfrentou o inimigo interior no campo de batalhas da mente. Freud. Suas ideias revolucionaram os conceitos e ideias que o homem tem de si. O jovem Dr. Freud. Os poetas e filósofos que me antecederam descobriram o inconsciente. O que eu descobri foi o método científico de estudá-lo. Em 23 de outubro de 1896, Jakob Freud morreu em Viena aos 80 anos. Seu filho, Sigmund, ficou profundamente abalado. É difícil escrever agora. A morte de meu pai me abalou muito. Com uma mistura de grande sabedoria e fantástico otimismo, ele influenciou minha vida de forma significativa. Sinto como se algo me fora arrancado. A morte de meu pai revolucionou minha alma. Quando ele morreu, sua vida já havia acabado há tempos. Mas dentro de mim, o passado foi reavivado. A infância de Freud voltava à memória numa torrente de sonhos perturbadores e lembranças quase esquecidas. A partir dessa turbulência, ele criaria uma tese que mudaria para sempre os conceitos e ideias que o homem tem de si. All the key concepts of human psychology have been with us since the ancient world. But nobody before Freud took this kind of wisdom, systematized it, and offered alleviation of human suffering on the basis of it. That was totally new. Freud believed that the human being is an animal in conflict. We are not masters of our own house. Much of our life is determined by unconscious forces that we don't know about. It's a frightening notion. It flies in the face of all our wishes to have our free will affirmed, our rationality affirmed. Desejos inconscientes, lapsos verbais, impulsos reprimidos. Freud criou uma linguagem para nossos medos, sonhos, nossos segredos mais íntimos e pesadelos mais tenebrosos. We're blasé about it now because Freud's thinking has become part of the very language we use. You're being defensive, you're rationalizing, or you're conflicted about that. His insights into the ways in which our minds are divided, the ways in which we are at war with ourselves, change our very conception of human nature and of the nature of mind. Como disse certa vez, Freud passou a vida enfrentando o demônio da irracionalidade. Mas todas as suas crenças surgiram das descobertas que fizera quando jovem, na virada do século XX. Quando aprendeu que para lutar com os demônios dos outros, teria de enfrentar o seu. O jovem Dr. Freud.
Parte 1. Enfrentando o demônio. Viena, a resplandecente capital do Império Austro-Húngaro. A população aumentava e surgiam novos e deslumbrantes prédios públicos no final do século XIX. Velha cidade fervilhava, orgulhosa e confiante. Sigmund Freud, o mais velho de 7 filhos, cresceu em Viena. Ele conheceu os palácios suntuosos, as ruas modernas, os parques e mercados locais. Mas era indiferente ao clima de festa e animação. Enquanto outros sonhavam com champanhe e valsas, o jovem Freud sonhava com a fama. Em 1877, Sigmund Freud era um jovem ambicioso que planejava dedicar-se à ciência. O homem que um dia exploraria o tumultuado universo da mente, os desejos, sonhos, ansiedades e impulsos, começou estudando a anatomia do cérebro. Na Universidade de Viena, ele publicou ensaios científicos bem embasados, com conclusões prudentes e por ele ilustrados com extremo esmero. Seu professor foi um dos cientistas mais famosos da época, Ernst Wilhelm von Bruck. Dono de penetrantes olhos azuis e de um intelecto sagaz, Bruck era uma figura formidável, que Freud descreveu como a maior autoridade que já conhecera. 40 anos mais velho que Freud, Bruck foi o primeiro de vários homens que ele respeitou e imitou, antes de seguir o próprio caminho. Bruck was very tough on the medical students who worked with him, very demanding. Freud felt a sense of admiration as well as a good deal of fear, the way you might feel about a very intelligent, very demanding father. Quando Freud completou 26 anos, seu trabalho no laboratório chegou ao fim. Martha Bernays tinha 21 anos e descascava uma maçã quando Freud a conheceu. Logo passou a mandar-lhe flores diariamente e a chamá-la de princesa. 2 meses depois, eles ficaram noivos. Meu tesouro, minha adorada. Eu sabia que só depois da sua partida eu perceberia a dimensão da minha felicidade. Ainda não consigo contê-la. E se seu doce retrato não estivesse diante de mim, eu diria que tudo não passou de um sonho. Sig, meu Zig, hoje é a primeira vez que o chamo pelo nome. Querido, estou feliz. Sim, nunca estive tão feliz em minha longa vida. Mas Freud era pobre demais para se casar com Martha. Estudante de parcos recursos, ele ainda morava com os pais e não poderia sustentar uma família. Sem perspectiva de ganhar a vida como cientista e desesperado para se casar com Martha, Freud tomou uma decisão difícil. 6 meses depois de conhecê-la, ele sacrificou as ambições científicas pela mulher que amava. Decidiu ser médico. Bruck takes him aside and says to him, "Look here, young man, you can't make a living this way." If Bruck had been able to pay his wages, you and I would have never heard of him. Freud passaria 3 anos solitários no Hospital Geral de Viena, experimentando a cirurgia, a medicina interna, a psiquiatria, sem saber ao certo qual seria sua especialidade. Ele raramente via Martha.
Ela havia se mudado com a família para Hamburgo, no norte da Alemanha, longe de Viena. Em Sony, ele lia até tarde da noite Cervantes, Goethe, Shakespeare e escrevia longas e apaixonadas cartas de amor a Marta diariamente. Querida Marta, os tempos difíceis não hão de me abater. Sei como você é doce e que pode transformar uma casa num paraíso. Querido Sig, por que não podemos ficar juntos? Passei quase a noite toda acordada. Tinha sua querida e nobre imagem à minha frente e desejei tanto você. She was his first love, and he was extremely ardent. Formosa e doce amada, sabe que há 2 dias não tenho notícias? É tão bom fazer algo para você. Já começo a me preocupar. Anteontem sonhei com você. Será que está doente ou brava comigo? Só temo que esteja muito envolvido no trabalho. Preciso lutar contra a sensação de ser um monge numa cela. Uma carta sua me dá vida. Quero tanto ouvi-la falar e calar sua boca com um beijo de vez em quando para fazê-la parar. Na faculdade de medicina, Freud deu continuidade à sua pesquisa, na esperança de fazer uma descoberta. Ao fazer experiências com uma droga pouco conhecida, ele acreditou que logo ganharia fama, fortuna e faria de Marta sua mulher. Precisamos de um só golpe de sorte para pensar em montar uma casa. Tenho lido sobre cocaína. A cocaína era um forte analgésico, mas também tinha efeitos sobre a depressão. He complains of depression and of low energy level. Freud did not anticipate cocaine's very, very strong addictive qualities. He finds this magical substance which elevates his mood, which gives him enormous energy, and he feels like he has discovered the elixir of life. Na última depressão grave que tive, tomei coca outra vez, e uma pequena dose levou-me às alturas. Freud publicou um ensaio sobre a cocaína e prescreveu a droga para si, além de parentes e amigos. Até mandou um pouco a Marta, para que se fortaleça e fique corada, escreveu. Quando outros cientistas descobriram que a cocaína viciava, seus sonhos de sucesso e fortuna se dissiparam. Embora usasse cocaína nos anos que se seguiram, Freud nunca se tornou viciado e mais tarde deixou definitivamente a droga. No outono de 1885, impaciente com o que aprendia em Viena, Freud foi a Paris. Ele ganhara uma bolsa para estudar com um dos maiores neurologistas da época. No auge da fama, Jean Charcot era chamado de Napoleão da neurose. Freud escreveu a Marta: Charcot é um homem cuja sensatez beira a dos gênios. Charcot was a compelling, charismatic man, and Freud was always attracted to compelling, charismatic men. The turning point for Freud really was his year in Paris and the work with Charcot. Charcot apresentaria ao jovem estudante de medicina um mistério que ele passaria a vida tentando solucionar: o poder das forças mentais que se escondem por trás da consciência. Charcot impressionou Freud com a poderosa demonstração do poder da mente, até mesmo sobre o corpo. It was the recognition that
There's a depth to mind and layers of consciousness and unconsciousness at play. And this was an enormous insight for Freud because it was the first inkling that the mind was not transparent. Freud chegou a Paris fascinado pelos problemas do cérebro. 5 meses depois, ele retornaria a Viena, intrigado com os distúrbios da mente. Na primavera, num pequeno consultório no centro da cidade, ele começou a praticar medicina, especializou-se em neurologia e tratou pacientes com distúrbios físicos e nervosos. Finalmente, conseguiu juntar dinheiro suficiente para se casar com Martha. Em 14 de setembro de 1886, depois de 4 anos de espera, Sigmund Freud casou com o único amor de sua vida. Acho tudo isso muito estranho. A enorme ousadia de me casar e me tornar um homem capaz de fazer o que gosta. O rio está congelado, mas meu coração palpita de júbilo ao passar por ele. Martha rapidamente tornou-se o tipo de mulher que Freud esperava, devotada à família e ao lar. Martha produced 6 children in a little over 9 years. She was constantly pregnant. She was a very good housefrau. She was very thrifty. My father would say that his mother would rather poison the whole household than throw food away. Freud tornou-se um homem de hábitos comuns. Aparava o bigode e a barba diariamente, passeava pelas ruas e jogava cartas com os amigos nas noites de sábado. Com 1,70 m e impecavelmente vestido, ele adorava um bom charuto. Fumava mais de 20 por dia. Quando começou a trabalhar como neurologista, Freud ainda estava intrigado com o enigma da histeria. Como outros médicos da época, ele tratava a histeria com pequenos choques elétricos. Meu arsenal terapêutico continha somente 2 armas, a hipnose e a eletroterapia. Infelizmente, logo percebi que a eletroterapia não ajudava em nada. Desnorteado, em busca de tratamento mais eficaz, Freud recorreu ao novo mentor, um médico brilhante que também utilizava a hipnose. Joseph Breuer era um médico conceituado e bem-sucedido. 15 anos mais velho que Freud, Breuer foi seu amigo quando ele ainda estudava, emprestou-lhe dinheiro e contou suas ideias. Os dois aproximaram-se tanto que Freud batizou a filha com o nome da mulher de Breuer. Em 1891, quando Freud completou 35 anos, o pai lhe deu a Bíblia da família para que o filho se lembrasse da herança judia. Jacob escreveu: "Querido filho, leia, e serão abertas para você as fontes da sabedoria, do conhecimento e da compreensão." De seu pai, com amor infinito. Mas os rituais e cerimônias judias não interessavam a Freud. Ele não fora criado como judeu praticante.
Ele celebrava o Natal todo ano com árvores iluminadas e presentes para as crianças. Freud didn't accept Judaism as a religion. He was an unbelieving Jew. But there's no doubt that he fully identified, had the identity of a Jew. Durante séculos, os judeus da Europa Central viveram com medo de assassinatos e massacres, oprimidos por injustiças econômicas e sociais. Quando Freud completou 11 anos, eles haviam adquirido os direitos de outros cidadãos. Mas o antissemitismo persistia e Freud nunca o ignorou. Freud's marginality as a Jew played a role in his developing his ideas, because it's standing back and rather than being absorbed and taking for granted cultural norms and cultural assumptions and beliefs, he's critiquing them, he's questioning them, he's challenging them. He knew that he was very bright. He knew that about himself. And he was going to prove to the world that a Jew could become a great man. No outono de 1891, Freud ganhava o bastante para ir morar em um apartamento novo no coração de Viena. Esta foi sua residência durante quase 50 anos. Aqui, em um pequeno consultório contíguo ao apartamento, ele atendia pacientes e trabalhava no que um dia lhe renderia a fama com que sempre sonhara. Como jovem pesquisador, Freud havia dissecado o cérebro e estudado sua anatomia no microscópio. Agora, ele estudaria a mente, para penetrar nos seus mistérios com o bisturi do próprio intelecto. A princípio, como Breuer, Freud hipnotizou os pacientes, incitando-os a contar suas histórias em transe hipnótico. Mas a hipnose não surtia efeito. In a hypnotic trance, people would talk about things that they couldn't talk about, wouldn't talk about under other circumstances, and that could help. But it wasn't lasting. People would have momentary cures under hypnosis and then lapse right back into their illness again. Gradualmente, Freud abandonou a hipnose por completo. Ele passou a pedir que os pacientes fechassem os olhos e pressionava a mão contra a testa deles. Tudo para fazer com que lhe contassem suas lembranças. Nada funcionou. Então, ele descobriu uma técnica que seria a base de seu tratamento. Ele simplesmente pedia que os pacientes falassem. Ele escutaria, encorajando-os a deixar os pensamentos fluir, a fazer livre associação. That's how free association was born. All he asked for is that the patient pledge himself to say everything. It may be boring, it may be repetitious, it may make you feel silly and you may be ashamed to believe something or other. It may be very dirty, it may be criminal, doesn't matter. Freud transformed the passive hypnotic patient to whom people were giving suggestion into a source of information. Charcot actually commanded his patients to get well. Freud inquired. That was a huge revolution. If a patient suffers from hysteria, you want to know why, you ask. Freud se via como uma espécie de arqueólogo, escavando cada vez mais o passado encoberto. Ele se orgulhava das antiguidades colecionadas por toda a vida, que adornavam o consultório.
Gosto de comparar meu procedimento com a escavação de uma cidade enterrada, tirando todo o material físico e patogênico, camada por camada. A partir de fragmentos do passado, ele lutava para interpretar o presente. Suas estátuas eram verdadeiros símbolos da vida instintiva. Freud learns that people seem to be guided by forces over which they don't have really complete control. And he begins to develop this idea that maybe this unconscious is worth studying in a more systematic way than it's ever been. O que os pacientes diziam importava. Tudo era importante, até mesmo os sonhos. Os sonhos sempre intrigaram o homem. Talvez contivessem mensagens secretas, ou fossem presságios misteriosos, ou até encerrassem poderes proféticos. Médicos da época de Freud descartavam os sonhos como irrelevantes. Mas Freud ficou curioso. Somebody else could have passed dreams by. This was one of those genius ideas. Everybody dreams. So this was the huge step from a medical specialty to a discovery that matters to everyone. If you take the simple hypothesis that dreaming is a continuation of thinking in the sleeping state, then looking at your dreams may well be a way of understanding your preoccupations, your concerns, what you're most upset by, what you're most preoccupied by, that may not be that easily accessible when you're talking to me awake. No verão, Freud fugia do calor de Viena e viajava com a família para os Alpes. Ele adorava escalar montanhas com os filhos, apanhar flores e identificar os cogumelos semeados nos prados alpinos. Seu lugar predileto, o filho Martin escreveria, era o Lago Koenigsee, no alto das montanhas. Freud e os filhos adoravam andar de balsa, principalmente quando o timoneiro disparava uma pistola antiga, cujo tiro ecoava de um lado a outro das montanhas. Mas mesmo nas férias, ele nunca deixou de tentar desvendar o mistério da histeria, que a esta altura já virara obsessão. Estava sentado totalmente absorto pelo charme da paisagem, de tal forma perdido em pensamentos, que não prestei atenção quando aquelas palavras chegaram aos meus ouvidos. O senhor é médico? Está no livro de visitas da pousada. O fato, senhor, é que sofro dos nervos. Freud olhou para cima e viu uma moça de 18 anos em busca de ajuda. Mais tarde, ao escrever sobre ela, chamou-a de Catarina. Ao ouvir seus males, falta de ar, tontura, sensação de aperto no coração e sufocação na garganta, Freud teve certeza que era um caso de histeria. Os sintomas se manifestaram pela primeira vez quando ela viu o pai ter relações sexuais com a irmã. Catarina disse ter se assustado, já que o pai tentara forçá-la a fazer sexo com ele 2 anos antes, quando tinha apenas 14 anos. She obviously developed trust in Freud, or she had the need to talk, but she talked relatively easily. No fim dessas lembranças, ela parou. Ela havia se transformado. As feições, antes amuadas, ganharam vida. Os olhos brilhavam. Ela se iluminou, tornou-se sublime.
You'd be amazed how helpful it can be to somebody who's undergone any kind of rape experience or molestation experience and never been able to tell the tale, to tell it. But we know now that more needs to be done. She told him this story. So he thought that now that she confessed it to him, that's it. Freud considered her cured. But this is not an analysis. Freud's idea at that time was that you are hysteric because you repress something. The mere act of making it conscious is the cure, the transformation from one realm, the unconscious, into another realm, the conscious, is curative. That was Freud's original idea. Later on, he learned better. Freud ainda tateava. Ajudar a Catarina, mas só vagamente entendia o processo. Mais tarde, descobriria que é preciso mais do que compreensão para ajudar alguém. A cura vai além de resolver um quebra-cabeças. It's the beginning of a whole journey that will take on increasing complexity. At that time, he was operating on a simple idea. You make something conscious. Espero que a moça tenha se beneficiado de nossa conversa. Não a vi desde então. Se alguém declarasse que o caso em questão não representou uma análise da histeria, mas sim um caso resolvido por adivinhação, eu não teria nada a dizer. Freud e Breuer aperfeiçoaram suas ideias em periódicos profissionais e, finalmente, no livro Estudos da Histeria. Mas a parceria e a amizade deles chegaria ao fim por conta de uma questão altamente polêmica. Qualquer que seja o caso e o sintoma que tomamos como ponto de partida, no final sempre chegamos ao campo das experiências sexuais. Freud sempre notava um conteúdo sexual por trás dos sintomas dos pacientes. Numa época em que a sexualidade era tema proibido, Freud se convenceu de que a causa de histeria não era qualquer experiência traumática, mas a experiência sexual traumática na infância. Respectable people in the 19th century were very squeamish about the matter of sexuality. They didn't talk about it. If they talked about it at all, they used euphemisms. They went into marriage uninformed. This was a kind of unacceptable subject. And Freud argues that what's unacceptable will then be repressed. It will be put into that invisible compartment in your mind. And this is something that Freud thought Breuer had failed to see. Recorrer à sexualidade na teoria e na prática não me agrada, escreveu Breuer. Ele se opunha a que Freud resumisse a vida complexa dos pacientes a um tema genérico: sexualidade. Freud's scientific training was to look for the single cause behind a multiplicity of phenomena, which could produce reductive explanations. The single-minded attention to sexual desire did obscure other desires. But you have to be single-minded when you are going against great forces of opposition and centuries of different understanding, and you are trying to lever your way into something novel. Freud's theory is a very frightening one. It's very frightening to think that people are as moved around by their sexual desire as Freud held them to be. A parceria de Freud e Breuer terminou, e a ligação entre eles teve um fim irreversível. O desenvolvimento da psicanálise custou-me a amizade dele. Pagar esse preço não foi nada fácil, mas não tive escapatória. This is the beginning of a long pattern
of getting very close to and even worshiping a man and then having to break from him. Freud wants a strong male figure to worship. He needs the great man to idealize and identify with, and then he goes way beyond them. Década de 1890, Freud estava cada vez mais isolado dos colegas. Aprofundava as pesquisas sozinho, certo de que logo descobriria algo que o tornaria famoso. Estou bem, tentando resolver a neurose aqui sozinho. Acham que sou monomaníaco, mas eu não tenho dúvida de que descobri um dos maiores segredos da natureza. Bem acostumado à rotina do cotidiano, Freud voltava a sua total atenção ao trabalho. Há muito o casamento perdera o vigor. It was a very ordinary life of a professional and his wife and family. Martha was very tolerant of the idea that he worked late into the night. She took care of the kids and he did the work, and that was it. Her role was to keep the household going and make that all possible. We have wonderful courting letters before marriage, but after marriage we only get laundry letters. It's all practical. We don't have a single love letter after marriage. Sem ter com quem dividir as ideias radicais, Freud guardara suas teorias apaixonadas para um novo amigo. Wilhelm Fliess era otorrinolaringologista em Berlim. Um médico conceituado e bem-sucedido. De todos os homens em que Freud buscou compreensão, simpatia e apoio, Fliess foi a escolha mais estranha. Fliess had theories of his own, very strange kind of connection between the nose and sexual feelings. If you were to read Freud and Fliess at that time, you wouldn't know which of them or whether both of them were crazy. Freud was desperately alone, and what Freud did was to write down and send to Fliess everything that occurred to him. Freud always regarded Fliess as superior to him. Eu lhe devo tanto, pelos consolos, pela compreensão, pelo estímulo, pelo significado que deu à minha vida. Foi seguindo seu exemplo que tive a força intelectual para confiar em meu raciocínio. Por isso, queira aceitar o meu humilde agradecimento. Sei que não precisa tanto de mim quanto eu de você. If you read some of the letters to Fliess, they sound almost as romantic as his letters to Martha. He clearly was a sounding board for Freud. The need to have a figure to confide in, admire, even idealize is probably especially poignant and intense when you're charting uncharted territory and think that you have broken through, made important discoveries, but are not quite sure. So you find someone who you respect and admire, and you share some of these ideas with them. Só penso na neurose, mas dependo unicamente de mim. Razão pela qual o progresso é lento. Passei das 11 da noite às 2 da madrugada em devaneios, estressado, irritado e confuso. Só parei ao me deparar com um disparate. Há várias particularidades que quero lhe contar. A histeria resulta de um choque pré-sexual ou sexual. Preciso cada vez mais de você. Sigo reunindo material. Seus elogios são como néctar para mim. Estou cheio de ideias novas. Levará algum tempo até que possam me pedir resultados. Freud agora analisava suas lembranças e sonhos, com o humor oscilando entre júbilo
e desespero. Achei que já havia descoberto o segredo. A origem da neurose me persegue em todos os cantos. Agora sei que ainda não descobri nada. Sigo confuso. He suffered from episodic depressions. Tudo vai bem, exceto pela enxaqueca de 3 dias. He had all kinds of heart arrhythmias. Dores que descem pelo braço esquerdo e ardem no peito. Tensão e pressão constantes. He was very worried about dying. Adoraria viver até os 51 anos. He had all kinds of expectations of the date for his own death. Mas por um dia acreditei que fosse improvável. He was in a troubled state. Sinto-me velho, preguiçoso, nada saudável. Meu sofrimento deve perdurar por mais 4 ou 8 anos. Quando tiver entre 40 e 50, sucumbirei abruptamente a um ataque do coração. Freud trabalhou sozinho durante anos, dividindo as teorias apenas com Fliess. 2 semanas antes de completar 40 anos, ele se sentiu seguro bastante para revelar suas ideias radicais. Senhores, imaginem que um explorador chega a uma região desconhecida e tem o interesse despertado por uma vastidão de ruínas. Ele pode contentar-se em analisar o que os olhos veem, mas pode ter trazido picaretas, pás e enxadas para descobrir o que está escondido. Nós tentamos, de forma análoga, fazer com que os sintomas da histeria sejam testemunho da história da origem da doença. Numa palestra para a Sociedade Vienense de Psiquiatria e Neurologia, Freud apresentou a teoria da origem da histeria a colegas descrentes. Desenvolvi a tese de que por trás de cada caso de histeria há uma ou mais ocorrências de sexo prematuro, fatos vividos nos primeiros anos da infância. Os traumas infantis devem ser descritos sem exceção, como violações sexuais graves, algumas extremamente assustadoras. Freud argumentou que a histeria era causada pela violência sexual contra crianças inocentes. He's on novel territory and very, very difficult territory to think about the seduction of children by adults. It's not like there's a huge literature sitting out there about this. No one talked about this. So to piece his way through it and try to understand what might be fantasy, what might be fact, what might be distorted memory, repressed memory, this very, very complicated issues. Hard to understand even after 100 years of work on it. Cheguei ao fim do que tinha para dizer hoje. Estou preparado para discordância e ceticismo. Mais importante do que o valor que deem aos meus resultados é a atenção que dedicarem ao procedimento por mim empregado. O método novo permite amplo acesso aos processos de pensamento que permaneciam inconscientes. Quero crer que a psiquiatria não refreará por muito tempo o uso desse novo caminho para o conhecimento. A teoria de Freud foi rejeitada pelos colegas. Um deles a chamaria de conto de fadas científico. His theory is totally unacceptable. The people who listen to it are indifferent, amused, horrified. Certo de ter descoberto a origem da histeria, Freud ficou extremamente frustrado. Comemorou o 40º aniversário ainda sofrendo de enxaquecas, temendo a morte precoce e sujeito a surtos de depressão. Naquela época, atingi o ponto máximo da solidão. Ninguém prestava atenção em mim. E a única coisa que me mantinha vivo era uma certa rebeldia.
Naquele verão, o pai de Freud, Jacob, adoeceu. 4 meses depois, ele morreu. No dia do funeral, deixaram-me esperando na barbearia. E, portanto, cheguei atrasado ao velório. A família ficou descontente comigo, ofendida pelo atraso. Naquela noite, Freud teve um sonho. Havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora, você deve fechar os olhos. Reconheci o lugar. Era a barbearia que frequentava todos os dias. Agora, Freud não tinha mais dúvida de que os sonhos eram a chave dos segredos da mente. O sonho na noite do funeral do pai encobria uma pista para seu estado conturbado. The dream obviously refers to something that he didn't want to look at. If Freud were my patient and he would present me the dream, I would say to him, is there something about your father that you would rather not look at?